Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 2.2, conteúdo: Base molecular da vida, glicídios, lipídios e proteínas. Habilidade: caracterizar os glicídios, lipídios e proteínas quanto às suas características principais, funções e exemplificar alimentos ricos nessas moléculas. Boa noite aos nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de Biologia da EJA, primeira fase aí do ensino médio. Vocês viram que hoje nós começamos a falar sobre os nutrientes, não é? Vamos começar a falar, na verdade, sobre os nutrientes. Antes a professora Gisele falou aí sobre algumas moléculas, por exemplo, não é? Vamos relembrar um pouquinho o que a professora Gisele ministrou na aula anterior. Ela falou sobre a água. A água, que é aí uma substância que está presente em todos os seres vivos, não é? Ela mostrou também que a quantidade de água ela vai variar entre uma espécie e outra, mas ela é fundamental para que ocorram as reações químicas. Então, nós que temos cerca de 70% de água, a água é fundamental não só para as reações químicas, mas também aí para servir de condução dos nutrientes, o nosso sangue, por exemplo, servir também aí para manutenção da temperatura. A professora Gisele também falou sobre vitamina e sais minerais. Então nós temos aqui a imagem de vários frutos, né? Legumes, verduras, como a gente chama popularmente, ok? E aí nós vamos adquirir vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, ainda mais nesse período em que nós estamos aí, não é? Um período de chuvas aqui na região da Amazônia. É importante que a gente aí esteja sempre ingerindo alguma coisa com vitamina C. Acerola, por exemplo, é muito comum a gente ter nos nossos quintais, não é? A gente tem aí também o próprio limão, laranja, sempre aí para fortalecer o nosso organismo. Sais minerais também são fundamentais, não é, gente? Aí para manutenção do nosso organismo, as nossas células sanguíneas, por exemplo, são ricas em ferro. Os nossos ossos, os nossos dentes, nós precisamos também de cálcio, ok? Então, cálcio, ferro, por exemplo, são aí alguns dos sais minerais, ok? A professora também falou sobre as moléculas da vida, os ácidos nucleicos, não é? Nós temos aqui cadeia dupla hélice, DNA, dupla hélice, porque como a gente consegue observar aqui, ó, tem duas partes, ok? Duas. Essas duas partes se complementam e elas é como se fosse uma escada retorcida, né, em si mesma. Por isso, hélice, igual a hélice lá do liquidificador, ok? Então, retorcida. E temos também o RNA. Observe que o RNA parece até que está faltando alguma coisa aqui, né? Mas o RNA é uma cadeia simples. Eu tenho só um lado, entre aspas, só um lado aqui da minha escada, ok? Então, eu tenho os ácidos nucleicos que também são fundamentais aí. Na verdade, são eles, o DNA, é que vai formar que forma todo um organismo. Beleza? Muito bem, relembrado aí a nossa aula anterior, vamos ver o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia tem aí uma imagem, não é? Nada assim muito, não é dica pra ninguém, tá? Não é dica pra ninguém. Que pessoal que malha aí, que de repente malha só os homens, então, malha só a parte de cima, né? Então aí a perna fica igual uns cambitos. Porque as pessoas que fazem musculação, as pessoas, os homens, não é? A minha perna eu quero dizer que é grossa. Quero dizer isso, porque no meu caso, mulher, a gente malha daqui para baixo, né? Daqui para baixo, mulher tá malhando. Homem é daqui para cima, daqui para cima. Não posso mostrar as minhas pernas aqui logo, né? Muito bem, gente. Por que as pessoas que fazem musculação ingerem mais proteínas? Por quê? Porque isso que você vai me responder no desafio do dia, lá na interatividade final. Beleza? Não vai deixar eu e a professora Gisele sozinhas, hein? E o que a gente vai estudar agora? Gosto muito de fazer esquema, então dá uma olhada nesse esquema aí.
O que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar 3 partes: glicídios, proteínas, lipídios, ok? O que, professora? Glicídios, repete comigo, glicídios, proteínas e lipídios, ok? 3 pontos que nós vamos estudar. E dentro desses 3 pontos, a gente vai ver 3 partes também. Vamos dar uma olhada aqui? O que são, o que fazem, onde vivem? Glicídios, proteínas e lipídios. O que eles fazem? Deixa eu pegar aqui, eu quero um círculozinho. Peraí, um círculozinho, ok? Muito bem. O que são glicídios, proteínas e lipídios, beleza? Qual a função desses nutrientes macro é que é grande? E quais são os alimentos ricos nessas moléculas, nessas macromoléculas? Anotou o esquema, gente? Anota, tá bom? Já, deixa eu ver quantos anos de professor eu tenho. Arredondando, 10. Vai querer discutir comigo para saber se está certo ou errado? Anota, então. Uma pessoa extremamente delicada. Vamos começar com glicídios, então, não é? Vamos começar com glicídios. O que são os glicídios, gente? Os glicídios são moléculas que fazem parte do organismo, dos seres vivos, tá? São moléculas orgânicas. Deixa eu pegar aqui um quadradinho. Eu quero um quadradinho. E eu quero um quadradinho verde. São moléculas orgânicas. Ai. Não, peraí que eu vou pegar um lápis verde. Ok, peraí, eu quero verde. Isso, bem verdão. Muito bem. Olha aí, ó, moléculas orgânicas formadas basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas o que eu quero que você anote? Eu quero que você anote que são chamadas também de carboidratos ou açúcares, carboidratos ou açúcares, ok? Então vamos lá, olha aí, ó, anota. Glicídio é também o nome de carboidrato e açúcar. De carboidrato e açúcar, ok? Glicídio, carboidrato e açúcar é igual aquelas pessoas que se chamam assim, João Vitor Batista. Aí tu pode chamar ele de João, de Vitor, ou então se tiver outro João Vitor, tu chama de Batista só. Beleza? Anotou? Então olha aí, nós estamos estudando 3 grandes moléculas que fazem parte dos seres vivos, ou que são fundamentais também aí para a manutenção da vida, ok? A primeira molécula que a gente está estudando se chama glicídio, primeiro tipo de molécula, tá bom? São os glicídios. Os glicídios também são conhecidos como carboidratos ou ainda melhor, açúcares. Por isso que tá aqui, ó, gente, esses docinhos de brigadeiro, de coco, uma delícia. Todos. Inclusive foi a foto que eu fiz. Não, vamos lá, ok? Glicídios, carboidratos ou açúcares. Vamos lá. Olha só, os glicídios, gente, eles são um pouquinho complexos. Na nossa próxima imagem, a gente vai observar que os glicídios possuem estruturas simples ou complexas, tá bom? Conforme o número de carbonos. Professora, quem é esse tal de carbono? Eu não estou entendendo quem é o carbono. Gente, olha só. Olha aqui nos meus olhos verdes. Nós temos, não é? Você já sabe que toda a matéria é formada por átomos. E os átomos, eles vão receber alguns nomes, não é? Hidrogênio, oxigênio, prata, ouro, hélio, carbono. Então, carbono é um tipo de átomo, ok? Quando eu junto um átomo mais outro átomo, mais outro átomo, um átomo mais outro, por exemplo, 2 ou mais, eu tenho uma molécula. Então, os glicídios, basicamente, as moléculas de glicídio, basicamente possuem carbonos. Vão possuir outros tipos de átomo? Com certeza, vão possuir. Mas, basicamente, vão possuir carbono na sua estrutura, ok? Então, dependendo se eu tenho mais ou menos carbono, eu vou ter uma molécula mais simples ou mais complexa. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Então, olha aí, ó.
Os glicídios possuem estruturas simples ou complexas conforme o número de carbono. Os mais simples são os monossacarídeos e disacarídeos. Então, olha só, eu posso ter uma molécula de glicídio muito simples, em que eu chamo de mono é monossacarídeo, açúcar, ou disacarídeo, duas estruturas ligadas umas nas outras, ok? Então, são muito simples mesmo, gente, essas moléculas, são muito pequenas. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Vamos lá. Então, olha só, exemplos de monossacarídeos. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Preto. Só uso preto. Vermelho e preto jamais. Vermelho e preto não combina. Então, olha só, gente, eu tenho glicose aqui, por exemplo. A glicose é um exemplo de monossacarídeo. Ou seja, a glicose é um exemplo de açúcar muito simples, ok? Você já deve ter ouvido falar, inclusive quando o pessoal diz assim, eu fui fazer exame e a minha glicose deu alta, não é? O pessoal aí que tem diabetes ou pré-diabetes, ou enfim, não é? Você já ouviu falar que, a minha glicose deu alta, deu 230, ok? Então, olha aí. A glicose é um exemplo de açúcar e a glicose ela está aí no nosso organismo, inclusive ela vai ajudar muito a gente ter energia, tá bom? Então, glicose é exemplo de glicídio simples, monossacarídeo. Um outro exemplo de glicídio simples é a frutose. Frutose porque a gente vai encontrar rico aí nas frutas, então eu tenho apenas uma estrutura, uma cadeia simples. Mas eu também posso ter um outro tipo de glicídio, que é o disacarídeo. Eu tenho duas estruturas, mas ele continua ainda sendo açúcar muito simples. O exemplo é a lactose. A lactose é o açúcar do leite. Lactose é o açúcar do leite. Então, olha só, classificação dos glicídios. Primeiro, eu vou ter glicídio simples, exemplo, monossacarídeo e disacarídeo, que é o caso da glicose, da frutose e da lactose. Mas eu também posso ter glicídios mais complexos, vamos dar uma olhada? Então, eu posso ter glicídios que são mais complexos, ok? Olha aí, ó, os glicídios mais complexos são chamados de polissacarídeos, ok? Ó, polissacarídeos. Poli significa muitos sacarídeos, muitas moléculas de açúcar. Exemplo, eu tenho aqui, gente, ó, o amido. Vou escrever maior aqui para você. Pode não estar vendo. Amido. O amido, ele está presente no arroz. Então, olha só, cada pedacinho que eu estou vendo aqui, ó, cada pedacinho, qual é o nome cada bolinha do meu terço que está aqui do amido, não parece um terço isso daqui? Não é? Como é que reza o terço? Ninguém sabe rezar o terço aqui? Ai, sinceramente, o pessoal aqui, gente, é herege, não sabe rezar o terço. Então, olha aí, ó, cada pedacinho aqui, ó, da minha cadeia de amido é um sacarídeo. Então, observe que eu tenho um monte, 1, 2, 3, 4, não sei, 30, vou chutar aqui. Suponhamos que eu tenha 30. Eu tenho muitas moléculas de sacarídeos. Logo, eu tenho uma molécula muito grande de glicídio, é um polissacarídeo. Então, o amido que está presente no arroz, por exemplo, ele é um tipo de polissacarídeo. O arroz, professora, a senhora está querendo dizer que o arroz, ele também é um tipo de açúcar. Na verdade, dentro do arroz é que vai ter o amido, que vai ter um tipo de açúcar. O outro é o glicogênio. Vamos dar uma olhada aqui? O glicogênio é um tipo... Glicogênio. Aqui. Vamos lá. O glicogênio é também um tipo de açúcar, ok? O glicogênio, ele é a nossa reserva aí de energia, tá? Nossa reserva de energia é o glicogênio. Beleza? Então, o que a gente está falando? A gente está falando sobre as moléculas que formam os seres vivos. Estamos falando de glicídio. O glicídio, ele também é chamado de carboidrato ou açúcar. E o glicídio, ele vai ter umas divisões. Ele pode ser simples, como monossacarídeo e disacarídeo.
frutose, glicose, lactose são exemplos de açúcares simples que eu encontro no leite, encontro nas frutas, ok? E também eu tenho alguns açúcares mais complexos, que é o amido e o glicogênio. E para que serve tanto o açúcar, gente? Para adoçar a nossa vida também. Mas vamos dar uma olhada qual é a função do glicídio no organismo, ok? Então, olha aí, ó, a função do glicídio no organismo é essa. Tem a função de fornecer, energia para as nossas células. E também faz parte da estrutura dos seres vivos, ok? Então, o que eu tenho aqui, gente? Você já viu que às vezes quando uma pessoa passa mal, ela tá lá, tá assim, passando mal, tá tremendo, tá querendo desmaiar, não é? Vai, não vai? O que fazem? Dão água com açúcar para ela. Açúcar aqui, ó. Açúcar, nesse caso aqui, é a sacarose. É o açúcar da cana-de-açúcar, né? Ok? E aí, ó, o açúcar, ele tem a função de dar energia. Tanto que às vezes quando a gente tá, tô passando mal, tenho que comer alguma coisa. Quero comer alguma coisa doce. Vou comer alguma coisa que me dê logo energia. Então o açúcar, ele serve para dar energia para as nossas células, não é? Nescau, energia que dá gosto, é super doce, inclusive. Então, glicídio, qual a sua função? Dá energia às nossas células. Mas o açúcar não faz só isso, o glicídio não faz só isso. Ele também faz parte da estrutura dos seres vivos, de alguns seres vivos. Fica mais evidente, na verdade, mas ele faz parte da estrutura de seres vivos. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na nossa célula vegetal. Lembra que ontem, não é? A gente falou sobre célula vegetal. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre célula vegetal, ok? E na célula vegetal eu falei para vocês da parede celular, não é? A parede celular, ela possui uma substância chamada de celulose. Tem cada nome ótimo, gente, para você colocar no seu filho. Celulose, meu filho, vem para casa, traz a tua irmã sacarose. Então, a celulose, ela faz parte aqui, ó, da parede celular, ok? Vou colocar em amarelo aqui. Ela faz parte da parede, ó, celular. Ela está ajudando nessa estrutura. Inclusive, o papel que a gente usa, o papel que a gente escreve, ele é a parede celular, ok? Ele é basicamente a celulose lá da parede celular, ok? Então, o glicídio, além de fornecer energia, ele também serve para formar estruturas de seres vivos. No caso, é a celulose aqui, ó, que faz parte da parede celular. E onde que a gente encontra o glicídio, gente? A gente vai encontrar aí, ó, nos alimentos. Que alimentos? Tudo que é bom. Pão, macarrão, pipoca. Se bem que pipoca não engorda, então tá liberado. Arroz, tudo que for massa, tudo que for trigo. Olha ali o trigo. Bolo, sei, tudo que for doce e for massa, gente. Tudo que for doce e for massa é glicídio, ok? É carboidrato, é açúcar, beleza? Vai dar energia para sua célula. Então pode comer, professora, que dá energia para minha célula? Mas ela também é armazenada, né? Aí você conhece. Não vou mostrar para você, que nem tem, gente, ó. Então, beleza? Glicídios. Agora vamos falar de lipídios. O que são lipídios? São moléculas orgânicas que têm por principal característica a insolubilidade em água, ou seja, os lipídios, eles não vão se dissolver na água, eles são insolúveis. Basta você lembrar que eu não consigo dissolver, por exemplo, o óleo na água, ok? Não consigo dissolver. Aí eu fico lá com óleo lá em cima, quando eu vou fazer o meu macarrão, eu coloco óleo e lá embaixo fica a água. Porque o óleo... Eita! Peraí. Porque o óleo, ele não vai se dissolver em água, ele é insolúvel. Isso é super importante, gente, porque aqui, ó, lembra quando eu falei para você da célula ontem? A célula tem, a primeira parte da célula se chama membrana plasmática.
Tô vendo gente perdido aí porque não revisou a aula de ontem. E aí eu tenho o citoplasma e o núcleo. Essa membrana plasmática aqui, gente, a gente vai aprender, mas você já vai sabendo que ela é desse jeito aí, ó, dessa figura. E eu tenho aqui, vou pegar um preto. Eu tenho aqui, ó, glicídios, essas bolinhas que estão aqui, ó, elas são glicídios, ok? É gordura, lipídio, perdão, gente. Lipídio aqui, ó, formando a minha membrana plasmática, que é exatamente para essa membrana não se dissolver. Porque se essa membrana fosse de açúcar, por exemplo, com a água ela ia dissolver, ok? Mas ela é rica em óleo, em lipídio, formada por lipídio, exatamente em contato com a água para ela não se dissolver, ok? Já pensou se não cair uma chuva, a gente ia tomar banho, todo mundo ia derretendo. Não é? Já pensou? Não, mas as nossas células, a membrana plasmática é formada por lipídios, exatamente para manter a integridade aí da célula, ok? E olha aí, gente, para que serve lipídio? Vamos dar uma olhada na nossa imagem. Os lipídios, eles atuam como reservas energéticas. Fazem parte da estrutura celular, acabei de mostrar para vocês, e eles ainda desempenham diferentes papéis, como hormônios sexuais. Gente, é muita coisa, muita coisa. Olha só, os lipídios, primeiro, eles vão servir para dar energia, não é? Não tem aquele churrasco, com aquela parte da picanha assim? Picanha não, picanha é muito caro, né? Aí eu não sei, aí... A parte da gordura da carne, capa de filé, olha aí. Então tá, vou lá e asso a minha capa de filé e tem uma gordurinha lá. Maminha, tem gordurinha também. Aquela gordura é lipídio. Aquilo ali vai me dar energia. E lembra que quando a gente tá comendo, não é? O pessoal diz, ixi, vai engordar, né? Não come muito não, senão tu vai engordar. Né? E olha aqui, ó, lipídio serve como reserva de energia. Reserva de energia, ela vai se acumulando aí, ó. As células cheias de lipídios vão se acumulando no nosso corpo, ok? E aí, para quando a gente precisar, a gente vai utilizar essa reserva de energia, tá bom? Serve também como a estrutura celular, falei para você que faz parte da membrana plasmática, e também vão desempenhar diferentes papéis, como os hormônios sexuais. Então, vamos dar uma olhada nas nossas imagens aqui. Na nossa imagem, eu quero mostrar aqui, ó, que essas daqui são as nossas células de gordura. Deixa eu delimitar um pouquinho mais para vocês. Essas são os nossos adipócitos, não é? Células do tecido adiposo, células do tecido de gordura. Sua célula aqui, ó, a nossa, né, gente? Célula aqui, ó, essa parte toda branquinha é tudo gordura, é tudo lipídio, embaixo da barriga. E olha aí, gente, também os lipídios, eles são... fazem parte, não é? Vão formar aí os hormônios sexuais. E aí eu indico para vocês Malvino Salvador. O que tem a ver Malvino Salvador com a nossa aula, gente? É porque eu quis deixar mais bonita a nossa aula, né? Ainda mais, né? Olha aí, o diretor disse que devia ter colocado uma foto dele. Então, deixa o Malvino Salvador mesmo. Então, olha aí, gente. Hormônios sexuais... eles nos diferenciam como homens e mulheres, não é? No caso dos homens, os hormônios sexuais, o hormônio testosterona, ele dá essa característica masculina, de ser mais forte aqui nos ombros, de ter barba, não é? Da voz mais grossa, ok? De ter mais facilidade para desenvolver músculos. No caso das mulheres, os hormônios femininos, eles já vão ajudar na menstruação, na gravidez, nas questões também das características de ser mulher, né? Ter o ombro mais fino, que mais? Não ter barba, não é? Da voz ser mais fina. Todas essas características que nos diferenciam como homem e mulher. Quem vai ajudar nisso, quem ajuda nos hormônios sexuais, quem vai estar formando, melhor dizendo, são os lipídios. E olha onde eu posso encontrar lipídios, gente. Os lipídios, eles são gorduras gostosas de churrasco. Você já percebeu que eu gosto muito de churrasco e de gordura, né?
Tudo bem, gosto também da gordura do peixe. Tambaqui assado. Sim, enfim, deixa pra lá. Olha aí, ó. Os lipídios a gente pode encontrar na gordura animal, nos óleos, por exemplo, o azeite, não é? O azeite, o óleo de cozinha também, não é? O óleo de cozinha aí, o óleo de soja, de girassol, não é? Pessoal chique aí, de óleo de milho. E olha, gente, uma coisa que eu acho muito interessante é que os lipídios também podem ser cera. Então, olha como a gente consegue observar, deixa eu só mudar aqui a cor da minha caneta, cor preto. Aí, ó, a gente está conseguindo perceber esse brilhinho aqui, ó, esse brilho em cima da folha. Esse brilho em cima da folha é uma cera, ok? A cera ajuda a folha a não perder muita água. A gente consegue perceber isso muito não sei, na folha de copaíba, de andiroba, naquela outra também corama, não é? Só que da corama a folha não brilha muito, mas a gente consegue perceber uma coisinha branca em cima dela, aquilo é cera. A cera é um tipo de lipídio. A cera do ouvido também é um tipo de lipídio, inclusive, ok? Que serve aí para ajudar, nesse caso, das plantas para proteção. E no caso também da cera do ouvido, para proteção. Beleza? Vamos para nossa última molécula. A gente já falou de glicídio, a gente já falou de lipídio, agora a gente vai falar delas. As amigas daqueles que gostam de malhar. As proteínas. Beleza? Vamos lá. O que são as proteínas? As proteínas são moléculas. São moléculas formadas pela união de várias moléculas menores chamadas de aminoácido. O nome dessa ligação, gente, o nome dessa ligação é ligação peptídica. Como assim, professora? Eu não estou te entendendo. Então, olha aí, gente, ó. As proteínas, elas são formadas pela união de aminoácidos. E o nome dessa união que forma os aminoácidos é ligação peptídica. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem, ó. Eu tenho um aminoácido e eu estou unido bem aqui, ó, com outro aminoácido. Um aminoácido mais outro aminoácido, 2 aminoácidos. Ok? Então, eu vou ter a união desses aminoácidos, eu chamo de ligação peptídica. Então, olha só, o que eu quero dizer para você? Que as proteínas, elas são, quase falei em inglês, né? Proteínas, as proteínas, elas são moléculas que são muito grandes, tá ok? Elas são formadas pela união de várias partezinhas. Essas partes são chamadas de aminoácidos, ok? E o nome da reação química que junta esses aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Para que servem as proteínas? Agora sim, se os lipídios têm várias funções, as proteínas vão ter também, gente, muitas funções. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Olha aí, as proteínas têm as mais diversas funções. Fazem parte da estrutura da célula, ok? A proteína também vai fazer parte da estrutura da célula. Ela vai fazer parte da membrana plasmática e do citoesqueleto. Então, olha aqui nos meus olhos verdes. A nossa célula, a gente aprendeu só 3 partes dela. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aprendemos as 3 partes. A gente vai aprender que existem, óbvio, muito mais. Eu estou dizendo para você que basicamente a nossa célula é formada por proteínas, ok? A sua membrana plasmática, a parte que faz a estrutura da célula chamada de citoesqueleto, ok? Basicamente é formado de proteína. Então, nós basicamente somos formados também de proteína. Além de água, nós temos aí, ó, proteína demais aqui no nosso corpo, ok? Vamos continuar nessa imagem aqui. Então, olha aí, ó. O citoesqueleto está representado aqui, gente, por essas estruturas bem aqui, ó. Deixa eu riscar para você, assim que a minha caneta, ok? Aqui, ó, que é como se fosse o esqueleto da célula. Então, o esqueleto da célula, dizendo a grosso modo, é formado por proteína. Aqui, ó, a minha membrana plasmática é formada por lipídio,
mas dentro aqui da minha membrana plasmática eu vou ter proteína também. Então, basicamente, o nosso corpo, as nossas células, lembrando que nós somos formados por bilhões aí de células, não é? As nossas células, elas são formadas por proteína. Então, basicamente, nós também somos aí formados por proteína, ok? Vamos lá. Quem mais que as proteínas, para quem mais que as proteínas servem? As proteínas, elas servem para formar os anticorpos. Como assim, professora? Gente, aí a gente sabe que está tendo a vacinação, ou vai começar ainda, né? Do H1N1. Então, para que é a vacina? A vacina vai te ajudar a produzir anticorpos, ou seja, substâncias que vão combater a doença. Então, o anticorpo, ele também é formado por proteína. Hormônio, os hormônios também são formados por proteínas, ok? As enzimas. Então, deixa eu explicar para você hormônio rapidamente e proteína. Então, olha só. A proteína, hormônios. Os hormônios, eles podem ser diversos. Pode ser o hormônio do crescimento, o hormônio que ajuda a liberar mais líquido, o hormônio da felicidade, por exemplo. Então, o que eu estou representando aqui na nossa imagem, vamos dar uma olhada, é que quando eu como, por exemplo, chocolate, e chocolate meio amargo, você já percebeu que quando a gente come chocolate, a gente fica mais feliz? Porque o chocolate ajuda a liberar um tipo de hormônio chamado de endorfina, que é o hormônio do prazer, não é? Então, o chocolate ajuda a gente a ficar mais feliz, olha que legal. Além de que o chocolate, ele também, normalmente, o cacaueiro, ele é plantado no meio da floresta, né? Então, quanto mais chocolate a gente come, mais feliz a gente é e a gente está ajudando a proteger a natureza. Então, coma chocolate com moderação. Então, o que mais, gente? Então, hormônio, por exemplo, do prazer, não é? Eu tenho aí da felicidade, eu tenho aí, ó, são substâncias formadas basicamente por proteína. Eu tenho enzima, vamos voltar para cá? O que é enzima? Enzima é aquilo que vai ajudar a quebrar uma substância. Por exemplo, o bebê comeu pão. Nem sei se na cidade o bebê come pão. Come pão na cidade? Não, né? Mas suponhamos que o bebê comeu pão. E aí o bebê, como nós também, temos uma saliva, não é? A saliva, ela vai ajudar, ó, a quebrar esse pão, a diluir esse pão. É por isso que como eu como pão, ele logo se desfaz na minha boca. Porque é a enzima, que é um tipo de proteína, que está ajudando a se desfazer. Então, os diversos tipos de função da proteína, ok? Mais um exemplo aí de proteína. Proteína, vamos ver, enzima é um tipo de proteína, tá, gente? Agora a gente vai falar da lactase, que é um tipo de proteína também. Olha só, gente, a lactose, que é um açúcar, o açúcar encontrado no leite, não é? Ela é desse tamanho aqui, ok? Ela é desse tamanho aqui. Lá no nosso intestino delgado, eu tenho uma proteína, é uma enzima que vai ajudar a quebrar a lactose, beleza? Dividindo ela em partes menores. Só que tem gente que não produz a enzima que ajuda a quebrar a lactose, não produz a lactase. Aí eu vou falar por experiência própria. Quando você come queijo, leite, creme de leite, leite condensado, depois você sente dor de barriga, você fica com gases, você sente um enjoo, provavelmente você pode ter uma baixa nessa enzima aqui chamada de lactase. Então, provavelmente você pode ter intolerância à lactose. O teu organismo não consegue digerir a lactose. E aí você só se sente mal, né? Dependendo, vai se sentir muito mal. Então, se observa se você de repente tem um desses sintomas. E onde a gente encontra as proteínas, gente? A gente vai encontrar proteína principalmente nos alimentos vindos de origem animal. Carne, queijo, manteiga, que mais? Ovos, mas a gente também pode encontrar na castanha, nas nozes, no feijão, ok? Pra gente finalizar, proteína e cabelo.
Gente, as proteínas, lembra, elas formam boa parte do nosso organismo. E os nossos cabelos, ó, os cabelos enrolados, a proteína do cabelo, a queratina é mais ou menos assim. Quando a gente passa a chapinha, por que o cabelo fica liso? Porque tirou a água da proteína. Quando tira a água da proteína, ó, vou mostrar pra você. Quando tira a água da proteína, o cabelo fica liso. E aí quando põe a água de novo, deu uma chuvinha, aí o cabelo volta. Não é o meu caso, quero dizer isso. Ok? Falamos então de glicídios, lipídios e proteínas. Então é isso. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante, gostado e até amanhã. Até amanhã.